Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um segundo conteúdo do nosso terceiro bimestre, né, que é a cultura no período colonial. Né, gente, nós sabemos que o nosso Brasil é uma misticidade, uma junção de muitas culturas, europeia, indígena, africana, né, e dentre outras também culturas que habitam aqui o nosso território brasileiro, né? A cultura brasileira, gente, né? A gente tem que entender o processo de construção da cultura brasileira, que é identificar os principais elementos que contribuem para essa construção. A gente tem que entender também, compreender o papel dos diferentes povos que aqui viveram no Brasil, né, no período colonial, como contribuíram para a nossa cultura. A nação brasileira, gente, ela é formada por diversas etnias, que por isso o Brasil acabou desenvolvendo uma cultura construída através de um grande conjunto, né, de elementos culturais característicos dessas etnias, né? Por essa razão, não existe uma cultura só, sim, e sim diferentes formas culturais que juntas resultam a cultura de todos os brasileiros. Passando 3 séculos, né, de colonização dos portugueses, a cultura do Brasil ainda apresenta raízes lusitanas, né, que juntamente com essa herança cultural que compõe a unidade do país. São diferentes etnias, porém todos falam a mesma língua, que é o português, né? A grande maioria da população ela é cristã, com largo predomínio do catolicismo romano, né? Nesta igualdade linguística e religiosa, é um fato raro para um país de dimensões continentais como o Brasil, né, gente? Eu também quero citar para vocês que o catolicismo ainda é a maior religião do Brasil, tá? Inclusive o Brasil é o país com a maior população católica do mundo, representando sozinho cerca de 10% dos católicos em todo o globo. Ok? O Brasil, gente, ele teve uma colonização majoritariamente portuguesa, porém isso não exclui o fato de outros grupos étnicos influenciarem profundamente na cultura brasileira. Os indígenas africanos, os europeus, como os italianos, os franceses e alemães também, né? As influências indígenas e africanas, gente, deixaram, né, marcas no âmbito da música, da culinária, religiosidade, da religiosidade da cultura. O artesanato também é muito forte, né, dentro da cultura brasileira e das festas populares do Brasil também, assim como centenas de formas linguísticas locais à língua portuguesa, né? É evidente, gente, que algumas regiões receberam, né, maior contribuição desses povos. Os estados do norte tem forte influência das culturas indígenas, enquanto algumas regiões do nordeste desenvolveram uma cultura bastante africanizada, sendo que em outras, principalmente no sertão, uma intensa antiga mescla cultura, né, de caracteres lusitanos, indígenas e africanos, ok? Também quero citar para vocês que no sul do Brasil, né, dirigindo-os, né, a mais a cultura dos europeus, né, por isso se torna mais abrangente ou visível no sul, né, do país. As influências de imigrantes italianos, russos e alemães são evidentes, seja na cultura culinária, na música e nos hábitos também, e na aparência física das pessoas. Outras etnias, como árabes, espanhóis, poloneses e japoneses, contribuíram também para a construção cultural do Brasil. Por isso, gente, a cultura do Brasil, porém, não é de forma limitada, e sim abrangente a todos esses tipos de culturas que aqui habitaram e aqui deixaram os seus jeitos, né? A aparência física também das pessoas, outras etnias chegaram aqui, né, como os árabes, os espanhóis, os poloneses, os japoneses, e contribuíram também com a mesclagem dessas etnias, né, porém é uma forma mais limitada, né? Porém, apesar de toda a influência europeia, gente, a marca latente da cultura do sul do país, é importante destacar a presença indígena da região, que ocorreu um apagamento da história indígena na região sul. Uma vez que diversos povos foram exterminados, gente, ao longo da colonização, no entanto, ainda é possível encontrar locais, né, que podem e devem, né, mostrar essa questão dessa cultura indígena. Eu cito para vocês também que tem um município, São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, né, que possui ruínas de um dos 7 povos das Missões, né? Período colonial e a cultura, né? Durante a colonização, gente, durante essa fase colonial, o território foi colonizado pela coroa portuguesa, né, que implicou a vinda de processos da metrópole para as terras brasileiras.
O número de colonos portugueses aumentou muito no século XVIII, durante o ciclo do ouro, né? Em 1808, a própria corte de Dom João VI mudou-se para o Brasil, né? E o evento, gente, foi com grandes implicações políticas, econômicas e culturais. A imigração portuguesa daqui para cá não parou a separação do Brasil com Portugal. Eles continuam sendo uma das fontes mais importantes de imigrantes para o Brasil até o século XX, tá? A gente também pode identificar a língua. A língua destaca muito o lugar, o local, né? Podemos dizer assim, a personalidade, né? A cultura daquele lugar. A gente pode identificar também a língua portuguesa como a mais forte herança deixada aqui no Brasil, né? No Portugal, atualmente, né? O português atualmente que é falado aqui no Brasil, né, em ampla maioria dos brasileiros, não se por todos os habitantes, mas uma vez que ainda existem lugares, né, que há o predomínio de língua indígena e de idiomas estrangeiros também, tá? O catolicismo, gente, a crença da maioria da população, também é decorrência da colonização portuguesa. A Igreja Católica, gente, profundamente enraizada em Portugal, chegou ao Brasil com tradições de calendário religioso, com outras festas, procissões, né? E as duas festas mais importantes para os brasileiros, que é o Carnaval e as festas juninas, foram introduzidas pelos portugueses aqui no Brasil. Essas festas que nós vivenciamos aqui dentro do nosso território são tradições europeias. Ok? A festa de São João no Brasil, gente, conhecida, né, também como festa junina, de origem à véspera de São João, é uma celebração que ocorre um dia antes do nascimento de João Batista. A festa de São João coincide, gente, com o solstício, né, do verão. A festa de origem pagã que celebra o início do verão, tá? Além dessas várias manifestações religiosas, né, como as cavaladas, Bumba Meu Boi, a Farra do Boi, que contribui também com a grande influência portuguesa no Brasil, no folclore brasileiro, a crença dos seres fantásticos, né, como Cuca, Bicho-Papão, Lobisomem, entre outras lendas e jogos infantis com as cantigas de roda, são de origem portuguesa. Okay? A culinária, muitos dos pratos típicos brasileiros são resultados da adaptação dos pratos portugueses também, tá? As condições da colônia, o exemplo é a feijoada, né? Todo mundo sabe da história da feijoada, que a feijoada foi inventada, foi feita, né? Os senhorzinhos, eles comiam, só que eles comiam somente as partes boas do porco, né? Ou seja, o pé, a orelha, o focinho, o rabinho, essas partes que eles não gostavam, que eles jogavam fora, né, eram pegados pelos escravos e assim eles faziam a feijoada, né, que eles só comiam o porco, aquela parte boa do porco, né? Não que isso não seja a parte boa, mas sim para a visão dos portugueses. Nos engenhos, gente, foi criada a cachaça que era substituta da bagaceira, né, portuguesa, a aguardente derivada do bagaço da uva, né? Alguns pratos portugueses também se incorporaram aos hábitos brasileiros, tá? Como as bacalhoadas, outros pratos baseados no bacalhau. Os portugueses introduziram, né, muitas espécies novas de plantas na colônia, atualmente muito identificados com o Brasil, né? A jaca, a manga e etc. E por aí vai. Né? Os termos gerais da cultura portuguesa, a gente, foi responsável pela introdução dos grandes movimentos artísticos europeus durante o Brasil colonial. O barroco, o rococó e o neoclassicismo. Isso tudo vocês viram ou vão ver em arte. Não vou me aprofundar mais, tá? Qualquer coisa é só perguntar para a Anne. A licenciatura da pintura, escultura, música, arquitetura e artes decorativas durante o período colonial. Ok? Tem uma grande influência da arte portuguesa, por exemplo, nos escritos dos jesuítas luso-brasileiro, o padre Antônio Vieira, ou na decoração exuberante da talha dourada e pinturas, e muitas igrejas coloniais. A influência surgiu, tá, após a independência de tanta arte popular como na arte erudita. Vou passar aqui agora a influência indígena, né? A influência indígena, gente, com a colonização do território brasileiro pelos europeus, representou uma grande parte da destruição física dos indígenas, através das guerras e da escravidão, tendo sobrevivido apenas uma pequena parte das nações indígenas originais, né? A cultura indígena também, gente, ela foi parcialmente eliminada, né? Pela ação da catequese dos jesuítas, quando eles chegaram aqui, a intensa miscigenação com os portugueses
e escravos também. Atualmente, gente, apenas algumas nações indígenas, principalmente nas regiões do norte do Brasil, conseguem manter a parte da cultura de seus antepassados. Sendo que a cultura, gente, e os conhecimentos indígenas sobre o Brasil foram determinantes durante a colonização, influenciando a língua, a culinária, o folclore e por aí vai, né? Um dos aspectos mais notáveis da influência indígena foi a chamada língua paulista, né? Uma língua derivada do tupi-guarani, com termos da língua portuguesa, que serviu como uma espécie de segunda língua no interior do Brasil até o século XVIII, principalmente nas regiões da província de São Paulo, na região amazônica. Os portugueses, gente, o português brasileiro, né, guarda, de fato, inúmeros termos de origem indígena, né, especialmente derivado do tupi-guarani, né, de maneira geral. Os nomes de origem indígena, gente, são frequentes na designação de animais, né, plantas nativos, como, por exemplo, jaguar, capivara, ipê, jacarandá e entre outros tipos de nome também. A influência indígena, gente, é também forte no interior brasileiro, povoado, né, de seres como a curupira, o saci-pererê, o boitatá e a iara. A culinária brasileira, que é a mandioca, a erva mate, o açaí e a jabuticaba, teve inúmeros pescados, né, e outros frutos da terra, além de pratos com pirões que entraram na alimentação brasileira. A influência indígena, essa influência faz mais forte em certas religiões do país, tá? Que esse grupo conseguiram se manter ainda mais distante da ação colonizadora, principalmente em porções da região do norte do Brasil, ok? Agora a influência africana aqui no Brasil, gente. A influência africana teve a contribuição cultural dos negros que chegou ao Brasil com os povos subjugados à escravidão. Estes foram trazidos da África, né, durante o longo período em que se durou o tráfico negreiro. A diversidade cultural africana refletiu na diversidade dos escravos pertencentes a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições novas. Os africanos trazidos ao Brasil, incluindo os bantus, os nagôs e os jejes, né, cujas crenças religiosas deram a origem às culturas afro-brasileiras, tá, que é o candomblé. O candomblé ele tem uma forte influência africana, ou seja, dependente desses povos que vieram para cá, os bantus, os nagôs e os jejes, o candomblé é todo visado para isso. A Umbanda é uma religião totalmente brasileira. Tem influência africana? Sim, nos nomes, né? Nos nomes dos santos, né, que regem ali. E também tem uma influência indígena, ok? A Umbanda e o Candomblé, a diferença da Umbanda é que a Umbanda é uma religião totalmente em volta de crenças religiosas africanas e a Umbanda é uma religião em volta de processos brasileiros. Ok? Também eu quero citar para vocês os malês, né? Estes também da religião islâmica e alfabetizados em árabe, assim como o indígena, a cultura negra, foi em grande parte suprimida pelos colonizadores. A colônia de escravos aprendia o português e eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se converter à religião cristã católica. Diversos elementos africanos contribuíram para uma enormidade de aspectos da nossa cultura: a dança, a música, a religião, a culinária e o idioma. Essa influência, gente, se faz notar em grande parte do país, em certos estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. A cultura afro-brasileira, gente, é particularmente destacada em virtude da migração dos escravos vindos para cá, trazidos forçadamente para os trabalhos aqui no Brasil. Okay? Os povos bantus, nagôs e jejes no Brasil colonial criaram o candomblé, trouxeram seus cultos para cá e assim foi criado o candomblé, né, religião afro-brasileira, né, baseada nos cultos dos povos bantus, jejes e nagôs, né, em Kice, Orixá e Vodum. Tem essa separação, né? Praticada atualmente em alguns estados brasileiros. Outra religião africana presente no cenário social do Brasil, da colônia, não é uma religião africana, como eu disse para vocês, uma religião brasileira, é a Umbanda, né? É uma religião sincrética que mistura os elementos africanos com o catolicismo e o espiritismo, incluindo a Associação Santos Católicos
com os orixás do candomblé e também com alguma descendência indígena, ok? A presença da cultura africana também, gente, é evidente na nossa culinária regional, especialmente na Bahia, onde foi introduzido o dendezeiro, uma palmeira africana, né, da qual se extrai o azeite de dendê. O azeite de dendê ele é utilizado em vários pratos de influência africana, como vatapá, caruru e o acarajé. Tá? A música e a cultura, né, africana contribuem também com os ritmos, que são a base da boa parte da nossa música. Os gêneros musicais coloniais, né, de influência africana, como o lundu, terminaram dando origem à base rítmica do machixe, samba, choro e bossa nova. Também alguns instrumentos musicais brasileiros, como o berimbau, o afoxé, o agogô, que são de origem africana. O berimbau ele é um instrumento utilizado para criar o ritmo, né, que acompanha os passos da capoeira, mistura de dança e arte marcial criada pelos escravos aqui no Brasil. Essa foto aqui representa a figura de uma senhora do candomblé, né, que na Bahia é muito forte, por lá é o foco, né? Aqui representa a parte da Umbanda, né, para vocês verem a diferença. E aqui eu trouxe uma figura para vocês verem a capoeira que era proibida aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que é a capoeira. Ela nada mais e nada menos também do que ela foi proibida devido que era uma arte, uma luta que servia para matar. Mas depois que a capoeira tornou-se um esporte legal, ela é praticada em praças ao ar livre, ok? Atividade, gente, página 238, 239, 240 e 241. Gabarito já estou disponibilizando para vocês. 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Fiquem com Deus, né? Estou ansioso para o nosso retorno. Se cuidem, pelo amor de Deus, tá?